belas cachoeiras, terra fértil, flores e aventuras. A série Municípios Capixabas leva você à Vargem Alta, região serrana do sul do estado. Você vai conhecer a história, a cultura e a economia da cidade, que é chamada de Suíça Capixaba. Vargem Alta fica a 136 quilômetros de Vitória. Tem uma área de 417 quilômetros quadrados. A população, formada em maior parte por descendentes de italianos, é de cerca de 20 mil habitantes. Até 1988, Vargem Alta era distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Apesar de ser um município jovem, a história da colonização é bastante antiga. Os primeiros a chegar foram os portugueses, que utilizavam a mão de obra escrava na lavoura. Indícios daquela época ainda podem ser encontrados, como esta peça de ferro, que era usada para a tortura dos negros. O objeto foi encontrado na propriedade da família Altoé. Virou um objeto de decoração, mas no sentido do que ficou para trás e que não deve se repetir, né? Com certeza. A intenção eu até coloquei, isso fica exposto aqui, porque Vargem Alta ainda não tem, na verdade, um museu onde a gente pudesse botar essa peça para as pessoas verem. Mas a partir do momento que ela tiver um museu onde expor, não tem sentido ficar aqui dentro de casa. Certamente não é um dos piores instrumentos. Olha só, um pouquinho que eu fiquei ali para poder mostrar como era a posição, olha, meu braço marcou. Com certeza, com certeza. Isso aqui devia machucar muito. Mas o impulso no desenvolvimento de Vargem Alta se deu mesmo com a chegada das famílias italianas. Mais de 90% das propriedades são desenvolvidas através da agricultura familiar. Desde a colonização, que o município, as terras foram divididas em pequenas propriedades para as famílias dos imigrantes, que foi ao longo do tempo se multiplicando e dividida entre os filhos, netos e bisnetos, e cada vez mais a gente observa que o tamanho das propriedades tem vindo a diminuir com o tempo. Os italianos vieram para cá por volta de 1890, durante o governo imperial. Na época, o príncipe regente doou terras virgens na região de montanhas para a colonização. Com mata fechada e sem estradas, as dificuldades foram muitas. Seu Eloy ouviu as histórias contadas pelos avós. Minha avó, ela veio da Itália com 2 anos, que ela falava pra gente, né? E ela contar o que ela passava, que saltou não sei aonde, aí na mata, depois foi para Matilde, disse que vivia no meio da mata comendo broto de palmito para poder matar a fome. É o que eles contavam, quer dizer assim, hoje a gente está no paraíso. A estrada de ferro Leopoldina, linha Cachoeiro-Vitória, teve a construção iniciada no ano de 1900 e facilitou em muito a vida dos imigrantes. A linha férrea teve grande contribuição para a formação econômica do município. Por muito tempo, o trem foi o único meio de transporte coletivo. A nossa ferrovia aqui ela é ligada, antes de 1910, Rio de Janeiro, Cachoeiro e Vitória até Alfredo Chaves, em Matilde. E um grande governador da época, o Jerônimo Monteiro, governou de 1908 até 1912, ele consegue, fazer toda uma organização de verba para que esse trecho fique concluído de Alfredo Chaves até Cachoeiro de Itapemirim. A estação era movimentada. A vida urbana se pautava pela chegada e saída dos trens de passageiros. Dona Cléo guarda imagens desta época. A mãe dela era proprietária do primeiro hotel da cidade, que funcionava nesta casa, onde hoje Dona Cléo mora com os filhos e netos. Os álbuns antigos são cheios de história e de saudade. Quando a gente via as pessoas passarem, via os trens passar com os passageiros, né? Eu consegui meu primeiro marido, conheci no trem, passando e eu conheci. Naquele tempo havia muito, o que hoje não há. Hoje tem computador, né? Eles falam pelo computador. Antigamente eram cartas, a gente trocava correspondência, trocava cartas. Entre as fotos antigas, a sericícola, fábrica de seda. Dos anos de 1950 até os anos 70, Vargem Alta era referência na produção do tecido. Os moradores criavam o bicho da seda, que abastecia a indústria. Bichinhos minúsculos, sabe? Iam para... Cada um levava uma quantidade para criar. Aquela quantidade dava enormes tabuleiros, tinha uns tabuleiros,
e eles tinham que pegar a folha da amora, cortar fininho, como quem corta couve mineiro, mas seca, não podia, se chovesse, tinha que secar uma por uma as folhas, porque se batesse água, as lagartas tinham uma doença que elas ficavam igual uma pedra. E lá na fábrica tinha um plantio de amoreiras, né? E lá no interior aí também tinha. Papai mesmo criou muito bicho da seda aqui embaixo, mas dava uma trabalheira, minha filha. Chegou-se a produzir 22 toneladas de casulo. Isso representava mais ou menos umas 22 mil metros de tecido. Rejane, filha da dona Cléo, guarda uma lembrança de quase meio século. Um corte da seda que era motivo de orgulho para os moradores. Isso aqui me traz muita recordação da minha infância. É uma seda original. Essa é original. Tem mais de 50 anos. E uma parte da história que Vargem Alta não esquece é o tempo de ouro do Colégio Salesiano, que já foi referência em educação na região sul do estado. Construído em 1923, o complexo reunia escola, alojamento e uma imponente igreja feita em estilo barroco, com belos vitrais e pinturas do italiano Di Valli. Quem estudava aqui tinha passaporte garantido nas universidades federais. Eulália Altoé foi aluna da primeira turma feminina. Nós tínhamos aula de arte culinária, bordados, né? A gente aprendia muito aqui. A gente tinha aulas de música, era bastante rigoroso. E a gente só assim, aqui só não estudava, só não aprendia aquilo quem não queria mesmo, porque as oportunidades estavam todas aí. O filho dela também faz parte da história do colégio. Ele conta que mais que uma escola, o Salesiano era um lugar mágico. Para mim é um orgulho, né, ter estudado aqui. Às vezes você vinha até cansado, com sono de casa, acordava cedo, quando chegava aqui mudava tudo, só entrar no portão, encontrar todo mundo, era muito bom, porque o colégio tinha, além de você encontrar os amigos, o que o colégio oferecia, além das brincadeiras de esportes, que eram todos os tipos de esportes que você imaginar, tinha aqui no colégio na minha época. Isso fazia com que a gente exercitava o corpo, a mente, para quando chegasse na sala, estava todo mundo tranquilo, estudar, o que fazia, acho que é a magia do colégio. Hoje o local é usado para retiros religiosos e continua a encantar os visitantes. Até mesmo o padre que toma conta do patrimônio se rendeu aos encantos. Veio da Itália para morar aqui e doou a herança para a manutenção do prédio. Nossa pequena congregação religiosa faz uns 10 anos que está tomando conta deste ex-colégio salesiano, que agora é casa de retiro, casa de encontro, casa de formação, cujas atividades se desenvolvem sobretudo nos fins de semana. Se parte da história pode ser contada pelos casarios e monumentos que resistem ao tempo, outra parte vem da contribuição de personagens que se tornaram inesquecíveis, como o Chico do Bode. Qualquer criança que tenha nascido entre os anos de 1940 e 1994 o reconhecia de longe. Vítima de paralisia infantil, ele não andava, mas foi o primeiro carteiro da cidade. Percorria longos trechos de estrada de chão em sua carrocinha puxada por um bode. Ele entregava os bilhetes de uma família para outra, por causa que ele tinha o seu carrinho com o bode. Então ele corria. Então ele recebia aqui um bilhete para entregar numa família lá na frente. Aí o que ele fazia? Ele saía correndo com o bode e ia entregar a correspondência. O Chico do Bode era uma coisa fabulosa. Era um menino, ele era paraplégico, ele não ficava de maneira alguma dentro de casa. Ele queria ficar sempre no meio das crianças. Ele jogava futebol lá nas ruas, ele estava lá, incentivando e gritando. Ele, apesar de toda a deficiência dele, ele gritava, ele falava, viu? E foi uma pessoa queridíssima. Pioneirismo na produção de rochas. Aqui no Distrito de Prosperidade, foi extraído em 1957 o primeiro bloco de mármore do Brasil. Aqui se deu o início de uma história que, mais tarde, levaria o estado ao primeiro lugar no ranking nacional de produção de rochas,
com destaque no cenário internacional. A produção mineral é um item importante no desenvolvimento econômico do município, mas o café ainda é o principal produto da economia. A cafeicultura movimenta cerca de 60% da renda. A estrutura fundiária é típica de minifúndio. Do total de propriedades rurais, 80% possuem áreas inferiores a 50 hectares. A cafeicultura é a principal atividade econômica e social do município de Vargem Alta. A lavoura cafeeira é uma tradição plantada pelos italianos que passa de pai para filho há várias gerações, como a família do seu Eloy Altué, que faz questão de ter todos os filhos envolvidos no trabalho. A maior parte da propriedade sempre foi café. O meu avô passou para o meu pai e do meu pai eu continuei. Está passando para os filhos? Estou passando para os filhos. Hoje é eles que tomam conta aí. Além do café, a agricultura é diversificada com a produção de frutas, flores e hortaliças, que abastecem mercados do sul do estado e até da Grande Vitória. Da roça do seu Odilon Fassarella, são colhidos cerca de 5.000 pés de alface por dia, de segunda a segunda. Depois tem o agrião, brócolis, tempero verde, espinafre, toda linha de folhosa. O que fizeram meus pais e avós, que eu saiba, foi esse, né, a lavoura, né? A produção de uva também ganha espaço. O cenário das lavouras já é um atrativo. As cores saltam aos olhos e chegam a dar água na boca. Os produtos da roça são a matéria-prima de outra fonte que impulsiona a renda de Vargem Alta, a agroindústria. Neste tipo de produção, a família também trabalha unida, como no bar e frigorífico Moschini. Irmãos, cunhadas e primos trabalham juntos. Tudo começou com a produção de linguiça, com os avós dos irmãos Elias e José. A minha avó já fazia isso. E meu pai também já fazia. Acho que é uma tradição já bem antiga já, né? Estava sempre junto com eles, era eu. Comecei eu e minha esposa, né? Depois veio meus filhos. Aí veio meus irmãos, depois de uma sociedade no comércio já, né? Essa tradição veio continuando até hoje, né? Vencer dificuldades com criatividade e muita perseverança é a característica marcante do povo de Vargem Alta, coisa que vem desde os antepassados italianos. Tudo se aproveita aqui e ali e até o que seria lixo vira arte. E chifres de boi se transformam em instrumento de percussão. Seu Benedito ficou tão famoso com a confecção dos berrantes que é o fornecedor oficial do cantor Sérgio Reis, um dos precursores da música sertaneja no Brasil. Já até tocou no palco com ele. Tem muitos anos que ele esteve aqui em Vargem Alta, deve ter uns 40 anos mais ou menos. Aí ele esteve aqui em Vargem Alta, aí eu fui no palanque com um berrantinho, aí dei as primeiras berrantadas, aí o pessoal, mas tinha muita gente mesmo na plateia, mas bateram palma, foi uma coisa louca. Eu dei aquela berrantada assim, besteira, mas foi uma coisa louca. A arte dele rompeu fronteiras e deixa sementes para o futuro. Outra obra de arte que Vargem Alta se orgulha é o presépio de Jaciguá. Ele foi idealizado na década de 1950 pelo frei Agostinho Bastianello. A comunidade ajudou com a confecção de peças, mas toda a engrenagem foi projetada pelo religioso, que guarda até hoje os desenhos e projetos. Cada movimento das roldanas e polias ainda está na cabeça do padre Agostinho, que está sempre por aqui para acertar o vai e vem dos bonecos. A gente vê que o trabalho da gente rendeu e os outros estão apreciando. Isso é muito bom, né? Faz parte da história de Vargem Alta. Toda vez que chega alguém aí em Vargem Alta, o turismo, eles sempre indicam o presépio, que é um ponto de turismo aqui já. Se a arte feita pelas mãos dos homens é um atrativo, o que não dizer do que foi esculpido pela natureza? O município de Vargem Alta está situado em um trecho da Serra do Mar, com montanhas acima de 1.800 metros de altitude. Entre vales e montanhas, água cristalina é o que não falta. Meu prazer é todo dia de manhã levantar 5 horas da manhã e vir para cá. Vargem Alta tem muitos roteiros rurais, com uma rica cobertura de Mata Atlântica. Aqui é possível encontrar árvores em processo de extinção, como o cedro.
Animais também, como o tucano, flagrado por nossa equipe. Uma parada para apreciar a vista é impossível rejeitar. De vários pontos é possível contemplar um mosaico de tons de verde que se descortina no horizonte azul. De muitos tons também são as flores, uma infinidade delas. Hortênsias, margaridas, beijos, orquídeas, jasmim, azaleias, copo de leite. O Mirante do Alto Formoso, com 1.000 metros de altitude, é um dos locais mais procurados. Daqui é possível ver a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e os maciços de onde se extrai o mármore. Além do atrativo natural, o mirante também é referência para a prática de voo livre. A rampa natural tem diferenciais que permitem um acesso fácil. A rampa do Mirante é uma rampa muito interessante porque é a única rampa do Espírito Santo que é acessível por asfalto. Todas as outras rampas você tem que subir por meio de estrada de chão. Aqui na rampa do Mirante a gente tem um asfalto tanto na decolagem como também no pouso. Sem contar que é uma condição de voo muito boa, só voando para a pessoa entender, né? Mas com certeza é uma das maiores emoções que o ser humano pode experimentar é voar de parapente, é voar livre. A decisão de saltar a uma altura desta depende de coragem. E o cinegrafista da nossa equipe não se rendeu ao medo. Primeira vez, eu tenho 30 anos de televisão e nunca tive oportunidade como essa. Já fiz voos, já fiz imagens no oceano. Surgiu e é hoje, eu estou nessa expectativa. Aceitou o desafio do voo duplo, recebeu instruções e voou, levando a câmera para mostrar ainda melhor a paisagem do lugar. Foi bacana, né? Grande copiloto, parabéns, ó, excelente copiloto. Outro esporte ligado à natureza é o golfe. Vargem Alta é referência no Espírito Santo nesta modalidade. Apesar dos campeonatos regionais e até internacionais, aqui também tem lugar para iniciantes. Só não pode desistir com o primeiro erro. Tem gente que vem para visitar e acaba escolhendo a cidade para viver. A senhora é da onde? São Paulo. Escolhi Vargem Alta porque conheci Vargem Alta através da minha filha. Aí aluguei tudo lá e vim para cá. A cidade é gostosa, a calma que a gente tem aqui. Estranhei no começo, porque as facilidades que tem lá não encontro aqui. Mas a qualidade de vida aqui é excelente. E quem vive aqui tem orgulho de sobra das riquezas naturais e da qualidade de vida. Nas áreas altas faz frio o ano inteiro. A lareira é um convite ao aconchego. As montanhas de sal dão um aspecto de neve e completam o clima. O morador daqui não nega. É Suíça capixaba, sim. Entende-se que o melhor clima do mundo é a Suíça, né? Então o nosso é capixaba, né?